Depois de perder para o Fluminense pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba foi rebaixado e vai disputar a Série B em 2024. Bom, o Coritiba é o segundo rebaixado do Campeonato Brasileiro desse ano, tinha chances ainda de permanecer na primeira divisão, dependia de uma combinação de resultados aí, mas a verdade é que se o Coritiba não caísse hoje, cairia nas próximas rodadas, a situação do time era muito difícil, e mesmo que conseguisse o resultado hoje, o rebaixamento ele ia ser só adiado, ele não ia ser de maneira nenhuma evitado. Mesmo assim, o Coritiba começou esse jogo jogando muito bem, foi superior ao Fluminense em boa parte do primeiro tempo. O Fluminense estava meio sem meio campo ali, o Ganso começou na reserva, quem começou hoje foi o Lima. O Lima não fez um bom jogo, não fez um bom primeiro tempo também, principalmente. E o Coritiba conseguia achar espaço, pressionar o Fluminense, conseguir criar algumas jogadas, até que saiu o gol do Germancano. O Germancano ele acabou acertando um chute ali de fora da área. O Germancano ele é um grande goleador, a maioria dos gols dele são com um toque de dentro da área. Ele acaba muitas vezes matando muitas jogadas do Fluminense com essa questão de tentar finalizar de qualquer lugar. Ele costuma chutar muito de fora da área, às vezes até do meio campo. Acabou fazendo um gol esse ano contra o Vasco assim, mas ele acaba às vezes matando muitas jogadas, mas dessa vez ele acertou, acabou fazendo um golaço e o Fluminense abriu o placar com esse gol. E aí o Coritiba acabou perdendo um pouco ali, talvez o ritmo e talvez o ânimo, sabendo que a situação ia ser bastante complicada. Já no segundo tempo, o Fluminense fez um jogo quase perfeito. O John Kennedy fez o que queria fazer com a zaga do Coritiba, deu caneta, deu pedalada, chutou de fora da área, fez o gol, conseguiu criar uma série de jogadas e o Fluminense teve uma postura muito diferente nesse segundo tempo. E além do John Kennedy, o time todo funcionou muito bem. O Fluminense conseguiu ali, mesmo com as suas trocas de posição, a gente viu muitas vezes o Marcelo jogando no ataque, por exemplo. O Fluminense com esse jeito bem autoral do Diniz armar o time, acabou dando muito certo no segundo tempo. Desde quando o Fluminense ganhou a Libertadores naquele jogo contra o Boca Juniors, eu acho que essa foi a melhor apresentação, pelo menos no segundo tempo. Além desse segundo tempo do jogo de hoje, eu acho que contra o Flamengo foi o jogo que o Fluminense teve uma postura um pouco mais séria, digamos assim, né? O Fluminense está se preparando aí para o Mundial de Clubes e no Campeonato Brasileiro o que o Fluminense pode conseguir é talvez uma colocação melhor ali na tabela, mas é algo que não vai mudar muito para o time. Mas no jogo de hoje acabou aí no segundo tempo conseguindo encaixar o time muito bem e fazer uma boa partida, fazer uma boa apresentação. Mais uma vez o John Kennedy foi decisivo, destruiu o jogo aí, a gente pode dizer, e o Fluminense agora precisa se preparar para o Mundial de Clubes. O Fluminense precisa, nessas últimas 3 partidas aí do campeonato, pensar em poupar um pouco esse elenco, porque alguém que possa se machucar ali pode acabar fazendo muita falta no Mundial. Hoje o Felipe Melo saiu no primeiro tempo, alegando ali sintomas de gripe, ele tinha um problema muscular, mas alegou que a saída foi por sintomas de gripe. Teve uma entrada também em cima do John Arias, que ele acabou ali sentindo dor nas costas e tal, e parecia que o John Arias tinha ali se contundido também, mas se o Fluminense não poupar aí um pouco esse elenco, pode acabar correndo o risco de uma contusão e complicar um pouco aí o desempenho no Mundial de Clubes. Eu, como torcedor do Fluminense, eu acho que a saída para o Mundial é muito boa para o Fluminense. Eu entendo que o Fluminense não é de maneira nenhuma favorito em nenhum dos jogos, nem na semifinal e muito menos na final, que muito provavelmente vai ser contra o Manchester City. Mas se o Fluminense conseguir participar bem do Mundial, ter um bom desempenho, mostrar um futebol que seja interessante aí da gente assistir, vai ser muito bom para o Fluminense. É muito bom para o Fluminense ter chegado nesse Mundial, mas eu não vejo o Fluminense com favoritismo em jogo nenhum. Já o Coritiba ele vai se reformular para o ano que vem, já teve uma reformulação muito grande esse ano. O Coritiba contratou muita gente antes e depois de ter oficializado a SAF do Coritiba ela foi oficializada em junho desse ano, e mesmo com o elenco que foi construído depois disso, o Coritiba não conseguiu aí se livrar do seu 7º rebaixamento e ano que vem vai acabar disputando a Série B de novo. O Fluminense estreia no Mundial no dia 18 de dezembro e vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos torcer, né? Eu sou torcedor do Fluminense, como eu nunca escondi aqui de vocês. Apesar disso, eu falo de todos os times aqui. Eu sou torcedor do Fluminense, mas eu acompanho o futebol, eu gosto do futebol de modo geral, então se tiver um jogo do Flamengo eu vou comentar, se tiver um jogo do Corinthians eu vou comentar, um jogo do Palmeiras eu vou comentar. E eu vou comentar com certeza o Fluminense aí no Mundial de Clubes, torcendo para que dê certo, mas com toda a consciência de que o Fluminense não é de modo nenhum favorito e já fez um grande trabalho chegando lá da maneira que chegou. É isso, se você assistiu até o final, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e a gente se vê aí no próximo vídeo.